Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas? Então, nós falávamos sobre oportunidade de negócios, não é? Falamos da adequação do conceito de negócio, da adequação à sua visão pessoal, talentos, habilidades, riscos, recompensas, estabelecer a vantagem competitiva, da longevidade da oportunidade e o potencial de crescimento. Nós vamos entrar agora no segundo tópico do processo empreendedor. Vamos falar da modelagem de negócio, não é verdade? Quais são as informações que você, enquanto dono de um negócio, precisa validar antes de começar a produzir um determinado produto ou serviço, né, que você quer oferecer. Voltando a dizer para você que isso pode acontecer também, você pode modelar o seu negócio dentro da estrutura onde você trabalha, né, onde você é funcionário. Você pode ir lá, identificar uma ideia, né, transformar isso numa oportunidade e utilizar determinadas informações para validar a elaboração desse produto ou desse serviço. De repente, uma alteração numa linha, num processo, numa linha de montagem. Você pode fazer isso dentro de uma empresa, não precisa ser o dono dessa empresa. Então, você vai se perguntar algumas coisas. Quem vai usar esse produto? Né? Quem vai ser o seu cliente? Né? O que esse cliente precisa? Qual é a demanda, né, que você pode suprir com esse produto, com esse serviço que você vai oferecer? Existe algum tipo de problema, uma situação problema para esse cliente que você pode ajudar a atender, né, e que seja alguma coisa que ele queira, que seja na verdade a sua solução. Então você precisa pensar, lembra que eu falei para você ter um caderninho de ideias? E que eu falei que muitas vezes você vai anotar coisas lá e que você vai achar que são ideias absurdas, né? Ou você até talvez pense e fale, mas caderno de ideias, eu não sou muito criativo, eu não penso muito, eu não tenho essa capacidade de criar coisas. Comece a anotar. Eu disse para você, você é cliente, muitas vezes, né? Você usa determinados serviços, você usa determinados produtos. Então, tem esse olhar de cliente para identificar problemas. Né? Se coloque no lugar de um cliente e veja o que é que incomoda, o que é que atrapalha, o que falta. Quando ele compra um determinado produto e vai utilizá-lo, ou quando ele utiliza um determinado serviço. Então, se coloque no lugar desse cliente, verifique quais são os problemas que ele enfrenta. Às vezes não é nem no produto em si ou no serviço especificamente, mas talvez até no ato da compra, na forma de pagamento. Você pode modificar, criar ideias em inúmeras situações. Eu volto a reforçar, e nós aqui, você, aluno da Ítalo, nós temos esse compromisso em passar para você essa cultura empreendedora, de que você pode ser empreendedor aonde quer que você esteja. Tá? Então, pense como um cliente, se coloque no lugar desse seu cliente, né, e veja quais são os problemas que ele enfrenta para ser atendido, para efetuar uma compra, para chegar a ter esse produto nas mãos, para utilizar um determinado serviço. Né? E a partir daí você consegue enxergar as possíveis soluções, né? Se você é um cliente, mas anote tudo o que você está pensando e reflita. Eventualmente, volte para esse caderninho de ideias e faça reflexões sobre aquelas ideias que você lançou lá. Será que elas são possíveis, elas são viáveis, elas vão realmente atender aquela demanda, vão atender um grande número? Para um negócio ter sucesso, o ideal é que a sua solução atinja um grande número de pessoas. Quanto maior for a quantidade de pessoas que você possa levar uma solução, mais sucesso você vai ter, mais gente querendo esse seu produto, mais gente querendo esse seu serviço. Né? E esse é o maior objetivo que a gente tem dentro de um negócio. Nenhum negócio nasce para não dar dinheiro ou para agir de um modo filantrópico. A gente até tem as ONGs, mas até nas ONGs a gente precisa de dinheiro para fazer as coisas. Então, o grande objetivo dos negócios é ganhar dinheiro, isso não é nenhum problema. Pense e planeje bem, né? Pense bem nesses seus problemas, planeje bem essa solução, para que você consiga levar isso para o público, né? Para que você consiga atingir essa demanda aí que está sendo solicitada de você. Tem um professor da Babson College, aquela escola que eu comentei para vocês de empreendedorismo lá nos Estados Unidos, a primeira escola de empreendedorismo. O professor Timmons, ele criou um modelo de Timmons, que é baseado num tripé. Então, para que um negócio dê certo, ele dizia, você precisa enxergar uma oportunidade, você tem pessoas envolvidas, então pessoas
você vai levar para um universo imenso. Você tem o cliente que vai comprar de você, você tem o fornecedor, você tem o que vai te fornecer, às vezes, matéria-prima, né, para você produzir alguma coisa. Você tem as pessoas que vão trabalhar com você. Você tem governo, são pessoas que estão lá no governo que vão tomar decisões que às vezes vão afetar o seu negócio sem que você possa dizer absolutamente nada em relação a isso, sem que você possa se intrometer nessas decisões. Você tem pessoas da sua família que afetam sim o seu negócio, que exigem de você atenção, compreensão, uma série de coisas. Então você precisa enxergar essa oportunidade, trabalhar bem com as pessoas, né, e buscar recursos para colocar essa oportunidade, para transformar isso numa oportunidade realizada. E aí recursos também bastante amplo, porque não é só a questão do dinheiro. Você precisa, por exemplo, recursos, pessoas certas, recurso humano. Você precisa de recursos tecnológicos, você precisa de equipamentos, às vezes você vai ter que construir até um maquinário para produzir, né, um produto que você queira elaborar. Então, esse era o modelo do Timmons, ele dizia que você precisa estar atento a uma oportunidade, lidar bem com as pessoas, que você vai lidar com pessoas de diversas situações e camadas em relação ao seu negócio, e você precisa buscar recursos, né? Aonde é que você vai buscar esses recursos? E, obviamente, isso tudo está envolvido, inserido dentro do seu plano de negócios, que vai fazer você planejar melhor, refletir melhor sobre o problema e a solução que você vai dar para aquele problema que existe. Como é que você pode começar a validar se a sua ideia vai ser bem aceita no mercado? Se é uma ideia importante, fundamental, interessante, se as pessoas vão querer. Nós falamos lá atrás, lembra lá do processo do negócio? Converse primeiro com o seu cliente, converse corpo a corpo, né? Interaja com as pessoas, fale sobre essa sua ideia e veja o que é que as pessoas acham, as pessoas que possivelmente poderiam utilizar aquilo que você está vendendo, digamos assim. Né? Eles gostariam disso, eles têm alguma sugestão, faça pesquisas. Né? Então você pode até fazer pesquisas escritas mesmo, entregar formulários, até pode fazer dessa maneira. E faça testes com protótipos. Né? O protótipo talvez nos dê uma noção da questão de tecnologia, de montar um equipamento, né, um produto assim, mas eu vou considerar um protótipo qualquer coisa. Você pode de repente entrar para a área alimentícia e o seu protótipo, vou pegar o caso aí da moça da brigadeiria. O protótipo dela são os primeiros brigadeiros que ela ofereceu para os convidados lá das festas que ela fazia em casa, experimentarem e acharem que aquele era o melhor brigadeiro do mundo e que eles queriam comprar aquele brigadeiro. Esse foi o protótipo dela, né? Foi uma imagem inicial e que é palpável, que faz com que o possível cliente, o cliente em potencial, enxergue aquilo, possa tocar, utilizar, enfim, comer no caso dela, e que demonstra se o caminho está certo. Né? Se as pessoas vão se interessar por brigadeiro. Na verdade, ali no caso dela até aconteceu muito por acaso, né? As pessoas se interessaram por aquilo sem que ela tivesse pensado inicialmente em fazer o brigadeiro numa série como ela faz hoje em dia e com tantos incrementos, né? Tanto nos sabores quanto na roupagem que ganha esse brigadeiro. Mas são protótipos, né? Então pense, planeje. Quando eu faço a disciplina presencial, eu gosto muito de levar um trabalho para o aluno que eu vou sugerir para você fazer em casa. Né? Pense na sua ideia e construa esse protótipo, enfim, e leve para as pessoas aí da sua família, seus amigos, verem isso e pensarem, né, o quanto isso é importante e ver que soluções, que sugestões elas podem dar para essa ideia que você está tendo. A gente costuma fazer isso em sala de aula e os alunos, normalmente, num primeiro momento, quando eu falo desse trabalho, eles fazem essa colocação que eu fiz anteriormente. Não sou criativo, eu não sei encontrar soluções, eu não penso, mas quando você coloca esse desafio, fala, vamos fazer porque eu acredito em você e eu estou dizendo de novo que eu também acredito em você que está aí do outro lado, eles acabam descobrindo coisas fantásticas. Eu tenho certeza que você vai se descobrir um empreendedor, assim, um inovador na área de negócio fantástico, né? Olha ao seu redor, avalia tudo o que está acontecendo, anda pela rua. Eu tinha um professor na época da faculdade que dizia o seguinte, que nós somos pouco criativos, porque nós estamos olhando sempre numa mesma direção, né? E que o nosso olhar, lamentavelmente, a gente perde em relação até a outros seres animais que têm um olhar
às vezes, né, que aqueles olhinhos que giram para tudo que é lado, um olhar 360 graus, enxergam muito mais além do que a gente. A gente só enxerga normalmente para frente. Pensa nisso que eu vou te falar. Quando você vai para o seu trabalho, normalmente, você sai da sua casa, pega o mesmo caminho, normalmente a mesma rua, a mesma condução, o seu mesmo carro, vai sempre pelo mesmo caminho, entra sempre pela mesma porta, senta sempre no mesmo lugar, pega sempre o mesmo material, liga sempre o mesmo computador, tudo muito robotizado. Às vezes se eu te perguntar assim, qual é a cor da parede da cozinha ou do refeitório lá na empresa onde você trabalha, você não sabe me dizer. Se é um lugar que você não frequenta muito, ou às vezes até você frequenta, mas o seu olhar ele é viciado, ele enxerga só aquilo que você acha que é importante. Começa a ter um olhar 360 graus. O que tem ao seu redor? O que mais tem para você enxergar? Né? E que pode, de repente, se transformar nessa ideia. Ele dizia assim pra gente, experimenta fazer um caminho assim, ó, olhando para cima. Na sua rua, as pessoas vão achar que você é maluco, mas experimenta. Quando você começa a andar só olhando para cima, você vai ver coisas na sua rua, que às vezes você mora lá 20, 30 anos, 40, enfim, e nunca percebeu coisas que estão lá há muito tempo. E depois ele falava, e outro dia você ande só olhando para baixo. E você vai descobrir que tem um mundo lá nos seus pés e que você nunca percebeu, você nunca prestou atenção. Então, faça esse exercício. Comece a olhar para outros lados, para outras direções, né? Busque informações em outros locais, ideias em outros locais. Nós falávamos aí sobre a questão das pesquisas e tudo mais, né? Da colocação de um protótipo, das conversas corpo a corpo. Então, faça isso, mas faça isso de um modo diferenciado, né? Faça isso de uma maneira mais ousada, de repente, né? Leve... Outro dia um aluno, nós fizemos aqui um trabalho desses que eu falei para você, que nós apresentamos em sala de aula, que eu proponho, né, para que os alunos sejam criativos e criem coisas. E ele também me trouxe uma ideia muito interessante. Eu não sei se você conhece um doce que chama palha italiana. É um docinho bastante simples, assim como o brigadeiro, e bastante comum aí na nossa cultura, né? Encontrado em muitos lugares, agora até ele está industrializado. Então ele é um docinho normalmente assim num formato de losango, e é um docinho à base de bolacha, maisena, leite moça, enfim, uma coisa bastante simples, uma ideia simples e que agora é industrializada. Você encontra em várias lanchonetes, aqui mesmo na faculdade, você vai encontrar esse docinho para comprar industrializado. Ele pegou esse doce e transformou num negócio. Ele saiu, né, de dentro do casulo dele, saiu de dentro daquele prédio, daquela coisa, porque ele poderia pensar, poxa, já existe esse doce, já até foi industrializado, não tem mais nada para fazer com isso. Quem é que vai querer essa palha italiana que já existe, que todo mundo come, que todo mundo já conhece? Então, ele saiu, foi conversar com as pessoas, e aí a ideia dele surgiu de conversas com os próprios colegas na sala de aula, e ele está montando um negócio agora. Surgiu o Palha Mix. O que é o Palha Mix? Ele pegou esse docinho e colocou dentro de várias outras composições de sobremesa. Então, ele tem o sorvete de palha, ele tem a pizza de palha. Ele chegou a fazer pizza, ele trouxe para nós em sala de aula, para os colegas, experimentarmos, para mim, para experimentarmos, né, em sala de aula. Então ele criou chamar de uma doceria, né, mas específica em palha. Você vai encontrar neste local, assim como lá na brigadeiria você só encontra brigadeiro dos mais diversos sabores, então o Palha Mix é isso, você vai encontrar doces dos mais diversos, mas com a palha inserida neles. E são coisas fantásticas, deliciosas, né? Então, saia de dentro de você, saia de dentro do casulo, vá conversar com as pessoas, você vai ver o quanto você é criativo e as pessoas também conseguem te ajudar nas ideias que você tem. Então, nós falamos da questão do questionário, das pesquisas. Se você quer descobrir se a sua ideia é viável, se você quer checar se aquilo pode ser transformado numa oportunidade, eu disse assim, você até pode fazer pesquisas escritas, mas não se engane, né? O melhor de verdade é um corpo a corpo. Você pode até fazer lá perguntas de múltipla escolha e tudo mais, mas o melhor é você conversar, enxergar o problema que o seu público tem, as motivações, escutar a opinião pessoal e específica, né, dos seus clientes em relação ao problema. Então, bata papo com seus amigos. Às vezes você consegue uma informação muito mais fiel, né, muito mais real,
muito mais plausível em relação à sua ideia do que simplesmente jogar lá um papel, uma pesquisa na frente de um cliente que você desconhece, que você nem sabe quem é. Tá? Então, a melhor forma de você validar as suas informações é com uma conversa efetiva. Tenha conversa com os seus clientes, né? Capture detalhes das informações, daquilo que eles precisam, do problema que você está se propondo a resolver. Então, conversa, corpo a corpo, bata papo com essas pessoas. Como é que você vai começar toda essa modelagem do seu negócio? Faça um mapeamento de todo mundo que está envolvido na situação, ou no processo lá da compra, né, do recebimento, da utilização daquele serviço. Faça um mapeamento. Defina onde você vai buscar todo esse público. Né? Onde é que estão as pessoas que podem comer a Palha Mix, né? Ou algum produto lá do Palha Mix. Então, ele está fazendo isso nesse momento, para pensar onde é que ele vai abrir a primeira lojinha do Palha Mix. Quem é que vai ter interesse por esse tipo de sobremesa? Ele está pensando, inclusive, em fazer isso dentro de faculdades, né? De abrir esse tipo de negócio dentro das faculdades. Ele está lá conversando com os alunos e vendo que normalmente dentro das faculdades se vende bastante salgadinhos, esse tipo de coisa, mas que não tem uma sobremesa diferenciada. E ele está tentando arriscar por esse caminho, né? Está fazendo esse pensamento, mas está primeiro conversando, definindo onde é que ele busca, onde é que ele encontra esse público e como é que vai ser todo esse processo da compra lá, da elaboração da compra desse produto que ele está pretendendo fazer. E lógico, você vai preparar todo um roteiro para saber o que é que você vai perguntar para esse seu cliente, né? Ver qual é a relação das pessoas com o problema que elas têm. Então, eu sei lá, frequento uma linha de atendimento dentro de um banco e o problema que eu vejo, que eu sinto, é a demora do atendimento. Então, você precisa preparar um roteiro de uma conversa que te leve realmente a verificar se a solução ou até a encontrar a solução, porque às vezes você está enxergando o problema, mas ainda vai buscar a solução. Então, conversando com essas pessoas, estabelecendo um roteiro, vendo qual é a relação que as pessoas têm com aquele problema, isso talvez te leve a encontrar uma solução. Então, tem lá demora de atendimento, um atendimento impessoal, conversa com os clientes para saber o que é que eles estão achando, né? Quais são as experiências mais marcantes? Outro dia eu fui a um banco, enfim, que eu tenho conta, e fui para fazer um depósito. E quando eu cheguei lá não tinha caneta. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, eu não queria entrar dentro da agência, porque você tem que, né, tirar todo o seu material para poder entrar, tem que tirar celular, tem que tirar essas coisas. Mas tinha lá uma moça que faz o pré-atendimento, né, ali na linha dos caixas eletrônicos. E ela me perguntou, ela falou, tá tudo bem? Eu falei, não, eu preciso de uma caneta. Veja que a caneta ali dentro daquele contexto é uma coisa absolutamente necessária. Eu não fui ao banco para comprar pão, não fui comprar um remédio, eu fui ao banco para fazer um depósito. É uma das coisas que efetivamente posso fazer. E para eu fazer um depósito naquele banco, eu preciso escrever em cima daquele envelope de depósito. Mas não tinha caneta. Então, é uma questão essencial para mim, é uma ferramenta essencial, né? É um produto que está sendo me oferecido, um serviço lá que está me sendo vendido, onde está faltando alguma coisa, onde eu tenho um problema. Ela perguntou, você precisa de alguma coisa? Eu falei, preciso de uma caneta. E aí a resposta dela foi interessantíssima. Ela tirou a caneta do bolso e falou, mas por favor me devolva porque todo mundo rouba a minha caneta. Inclusive ela me colocou como uma ladra, não é? Eu devo ter cara de ladra de canetas, provavelmente. Quer dizer, você inclusive coloca o cliente dentro do seu problema. Não está enxergando o problema que o seu cliente tem dentro de um serviço que você se dispôs a oferecer e inclusive transforma o cliente no seu problema, né? Era melhor que eu não estivesse lá pedindo uma caneta. E quando eu fui conversar com ela pela segunda vez que eu precisava de alguma informação, ela disse que eu estava incomodando, que ela estava fazendo uma conversa lá com o segurança do banco, enfim. Então veja, às vezes é um detalhe tão pequeno, né, de uma ideia inovadora que você pode ter e que pode fazer a diferença. Sabe o que aconteceu? Eu troquei de banco. Você vai falar, poxa, mas não é possível, professor, por causa de também foi uma bobagem. É que não foi uma bobagem, só essa. Normalmente é isso que a gente vê nas empresas, por isso que eu estou te falando que às vezes a sua ideia é bastante simples e pode ter um efeito imenso, né? Não foi só esse acontecimento, lógico que foram vários outros, essa foi a gota d'água. Mas olha que problema minúsculo que poderia ter sido solucionado de alguma maneira, eu não sei qual, eu não vou pensar nessa solução. Mas
colocar canetas, vender caneta, ter uma pessoa com várias canetas, eu não sei, teria que se pensar lá em o que é que o banco poderia oferecer para atender a minha necessidade, o problema que eu tenho. Eu chego naquele banco e preciso escrever, preciso de uma caneta. E não sou obrigada a levar uma caneta junto comigo, né? Eu imagino que dentro do serviço que está sendo proposto, eu vou receber. Então, escute o seu cliente. O que aconteceu lá com essa moça é que ela ficou o tempo inteiro reclamando, discutindo, dizendo quais eram os problemas e não escutou. Não levou isso, inclusive, para a chefia dela, provavelmente. Olha, o cliente lá fora não tem caneta. É uma ferramenta fundamental para o serviço que a gente oferece e que ele está lá fora utilizando. Então, as ideias são muito simples, né? Às vezes, são soluções que você pode encontrar simples para grandes problemas que podem gerar perda de cliente. E pensa nisso se você já tem um negócio, inclusive, porque às vezes você não está tendo cliente e não sabe por quê. E às vezes é por conta desse tipo de situação que parece uma bobagem. Por isso que eu falei, se coloca no lugar do seu cliente. Será que, né, que você está atendendo ele adequadamente? Escute o seu cliente mais do que você fala. E quando você for fazer essas conversas com o seu cliente, essas pesquisas, cuidado também para não induzir, para não fazer com que ele fale exatamente o que você quer escutar. Você tem que deixar o seu cliente falar. Veja qual é a percepção dele, né? Então, você pode fazer perguntas diferenciadas, mais abertas, que deem a possibilidade dele fazer a colocação, né? De ele realmente expressar o que é que ele sente em relação àquele produto ou àquele serviço. E não você direcioná-lo, olha, como é que você se organiza para ir para um lugar desconhecido e quando você precisa procurar uma pousada para ficar, você chega lá num lugar e você tem que procurar uma pousada, como é que você faz? E aí a pergunta é diferente e você fala, você gosta de buscar pousadas na internet? Então, um direcionamento. Então, deixe perguntas mais abertas, deixe esse cliente falar por si só, deixe ele colocar as experiências dele, né, como ele já se sentiu ou como ele se sente em serviços similares que ele utiliza, né? O que é que ele faria dentro daquela situação, o que é que ele esperaria que acontecesse com ele dentro daquela situação. De novo, para reforçar, o problema é a dificuldade que o seu cliente tem para alguma situação e é para o que você vai encontrar uma solução, né? Então, quando você começa a pensar assim, e pensar com o olhar do seu cliente também, você vai ver que não é tão difícil ser criativo. E você vai ver que inúmeras vezes você teve inúmeras ideias, porque como cliente você teve muitos problemas. E você deve ter pensado, poxa, poderia ser assim, né? Mergulhe de cabeça nos problemas, não fuja dos problemas. Quanto mais problema você tiver, maior chance de oportunidades na sua mão. Mais quantidade de problemas, mais condição de encontrar inúmeras oportunidades. Não fuja dos problemas. O Robinson Shiba, que eu falei, o restaurante do Shining Box, ele fala isso numa das entrevistas dele, que o negócio dele quase faliu porque ele corria dos problemas. Quando alguém chamou ele a atenção, que foram as pessoas da família dele que trabalhavam com ele e disseram, você foge dos problemas, você não tem conhecimento, por isso que você foge dos problemas e deixa tudo na mão dos outros. Quando ele se apercebeu dessa situação, ele passou a buscar conhecimento e passou a enfrentar os problemas de frente. Procurou entender ao máximo como cada um dos problemas que ele tinha afetava inclusive o próprio cliente. Não era só abrir lojas, ele estava abrindo lojas uma atrás da outra quando começou o Shining Box. E como ele continua fazendo, porque é um negócio de sucesso. Mas ele começou a listar todos os problemas, a reordenar todos esses problemas, a estabelecer quais eram as prioridades, né? E começou a trabalhar cada um desses problemas. Ele começou a identificar qual era a dor do cliente. Se colocar no lugar do cliente e buscar um remédio. Vamos fechar por aqui, dizendo isso. Se você tem uma dor, você não vai para o hospital e busca no médico uma solução que é um remédio para curar a sua dor? Isso é o problema e a solução que você oferece. Seu cliente tem uma dor e você vai oferecer para ele uma solução, um remédio para aquela dor. Na próxima aula continuamos. Até lá!